entregar a cabeça do Alexandre de Moraes numa bandeja e os outros ministros se blindarem política, patrimonialmente. Eu tô pensando como um bandido, como um mafioso, tá? Ela certamente calou fundo lá no gabinete do Alexandre de Moraes. Eles certamente estão muito preocupados com o que está acontecendo hoje. Será que as autoridades aqui do Brasil, mais do que enganadas, estiveram coniventes com esse documento supostamente falso? Tudo isso virá à tona. No Brasil, há 6 anos, o jogo é de sombra, o jogo é de censura, o jogo é de se esconder tudo. Lá nos Estados Unidos, agora o jogo é de luz. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Anistia. Sóstenes diz que faltam apenas 10 votos para urgência. É isso mesmo. Total de apoios já teria chegado a 247 deputados federais. É isso mesmo. O líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, confirmou que a contagem de votos necessárias para a aprovação do regime de urgência para o projeto de lei que trata da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro está muito próximo de alcançar a quantidade necessária, de 257 congressistas. No início da tarde desta quinta-feira 10, o número de apoiadores já era de 247. O PL, até o momento, aderiu em massa à iniciativa, com 93% dos deputados tendo manifestado o apoio ao regime de urgência. A busca agora, porém, é pelo apoio dentro das siglas do chamado Centrão. Até o momento, PP 59%, Republicano 53% e União Brasil 51% já ultrapassaram a metade da base com anuência à proposição, mas o PSD, por exemplo, só tem 43% de adesão. Nesta quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para conversar sobre o projeto. De acordo com Bolsonaro, Mota vai pôr a proposta em votação caso o grupo consiga reunir o número mínimo de assinaturas. Se os parlamentares conseguirem colocar em votação e aprovarem o requerimento de urgência, o projeto sobre a anistia poderá ser deliberado diretamente no plenário, sem precisar passar antes pelas comissões da Câmara. Agora é apenas questão de tempo para conseguir o restante das assinaturas. Enquanto isso, o governo põe em sigilo lista de passageiros de aviões da FAB utilizados por ministros do STF. Desde 2023, o governo do presidente Lula passou a emprestar aeronaves da Força Aérea Brasileira a ministros do Supremo Tribunal Federal em viagens oficiais. A lista de passageiros é mantida em sigilo por 5 anos, por questões de segurança. O jornal Folha de São Paulo divulgou a informação nesta quarta-feira. Enquanto isso, o cerco está se fechando nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Assistam. Fale um pouquinho mais sobre o caso Felipe Martins. Então, o que a gente sabe até agora, o que a gente pode contar, né, Lud? Porque tem informações que a gente precisa segurar um pouquinho para que não haja lá um movimento, né, de alguma forma, para barrar o que está a caminho. E dá até coceira, né? Porque as coisas que sabemos são realmente graves. Mas, enfim, vamos segurar a informação para não atrapalhar aí o andamento das coisas. Mas o que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando foi da atitude do Moraes, assim, de extrema infantilidade em aplicar essa multa 2 dias antes, né? Mas acho que foi mais ou menos 48 horas antes dessa audiência de hoje, por conta de um fato ocorrido há meses. Eu não sei qual exatamente foi o mês em que o doutor Sebastião gravou aquele vídeo na porta do fórum lá, acho que eles deviam estar em Ponta Grossa, suponho. Gravou o vídeo, o Felipe Martins entrou mudo e saiu calado nesse vídeo, porque na época me pareceu que ele estava ali se protegendo de uma possível acusação de ter desrespeitado a medida cautelar de não publicar nada em rede social. Então a medida cautelar era essa. Eu até peguei a decisão do Moraes na época para ver se tinha alguma coisa a mais, mas não tinha, era só isso mesmo. Entre aquelas cautelares que a gente já sabe, proibição de sair da comarca, tornozeleira, tinha proibição de utilizar redes sociais. Só que quem utilizou as redes sociais não foi o Felipe, foi o doutor Sebastião Coelho, que é o advogado dele. Então, o Felipe não pode ser responsabilizado por uma publicação
nas redes sociais do seu advogado, sendo que nem sequer pode ser dito que o Felipe falou alguma coisa, porque ele só ficou ali parado igual um poste ao lado do doutor Sebastião. Então, o que me faz pensar o seguinte, que por conta dessa audiência, e essa audiência que está acontecendo hoje, ela certamente calou fundo lá no gabinete do Alexandre de Moraes, eles certamente estão muito preocupados com o que está acontecendo hoje, e eles precisavam fazer alguma coisa. Como que a gente vai fazer ou para essa audiência não acontecer, ou para intimidá-lo de alguma forma? Enfim, eles usaram a criatividade, deve ter rolado aquele vucu-vucu, aquele furdunço lá no gabinete, e devem ter falado assim, suponho, acha alguma coisa, procura, cavuca Use alguma a criatividade. coisa. Exatamente. Né? Capricha. Método, o Ayrton Vieira, ele saiu, ele foi uma das pessoas que deixou o gabinete do Moraes nos últimos meses. Mas, enfim, o método use a criatividade do Ayrton Vieira parece que permaneceu no gabinete e foram caçar lá, porque o que a gente pode fazer, Ah, tem esse vídeo aqui, de meses atrás, que o doutor Sebastião publicou e o Felipe aparece no vídeo. Calado, mas aparece. Aí foi tudo que eles conseguiram para usar a criatividade e criar alguma coisa. O que ele fez? Multou em 20 mil por uma publicação que não foi feita em rede social do Felipe, de forma que ele ficasse intimidado para essa audiência de hoje, só que acredito que não vai adiantar, porque ele já aguentou muito bem os 6 meses de prisão, não delatou ninguém, então não ia ser essa multa de 20 mil que ia intimidá-lo. Né? Não sei se já aconteceu a audiência, se ele já foi ouvido ou se ainda vai ser ouvido na data de hoje, mas eu realmente temi que ele pudesse ser novamente preso, porque uma vez preso, ele não poderia prestar o seu depoimento na data de hoje. Só que qualquer coisa que aconteça vai ser muito ruim para o Alexandre de Moraes. Ele está assinando um atestado de que ele pode ter alguma culpa no cartório nessa história. Então, é essa a impressão que me passa, e certamente essa é a impressão que vai ser passada para o pessoal, para as autoridades aqui nos Estados Unidos. Então, também não sei se ele cogitou, o Alexandre de Moraes, se ele cogitou ouvir o Felipe, botar o Felipe para passar o dia inteiro sendo ouvido na Polícia Federal de forma a inviabilizar a audiência dele na data de hoje. Não sei se foi essa a intenção, se era inviabilizar, mas não vai adiantar nada. Se essa era a intenção, a defesa vai justificar no processo e vai dizer, olha, peço o adiamento da audiência porque aconteceu isso, isso e isso. E, enfim, então a única solução para o Moraes, para ele não prestar esse depoimento, seria prendê-lo. E, felizmente, essa prisão não aconteceu, ou pelo menos até agora não tomamos conhecimento de nada ter acontecido. Então eu acho que isso só prejudica o Moraes, só prejudica a visão que as pessoas têm dele, que as autoridades têm dele aqui nos Estados Unidos. E isso é como eu digo, é uma sacola que já está lotada. Cada coisa que o Moraes faz, a gente pega e joga na sacola, e a sacola já está lotada até a boca. Então já tem provas sobradas dos abusos judiciais praticados por ele. Agora, isso é que vai ser esclarecido lá nos Estados Unidos, porque o Felipe Martins está acusando o Departamento de Estado norte-americano e o Departamento Alfandegário norte-americano de ter utilizado um documento supostamente falso para referendar a prisão dele aqui no Brasil, dizendo que ele entrou lá. E o que aconteceu ontem foi que a Justiça norte-americana encontrou razões suficientes para que o processo siga adiante. Eles poderiam ter arquivado o processo, eles poderiam não ter seguido adiante, mas vão seguir. Há interesse em investigar o caso, e isso vai nos levar a uma questão muito interessante, que é a de que aqui no Brasil, os elementos e os documentos que supostamente embasaram a prisão do Felipe Martins estão sendo escondidos a 7 chaves, sabe-se lá por quê, e inclusive da defesa. E lá nos Estados Unidos, o jogo é o contrário. Se aqui o jogo é de sombra, lá o jogo vai ser de luz. Estão revelando, e aos poucos, e de forma paulatina, o que está por trás dessa prisão? Que documento é esse que embasou? Se ele é falso ou não? E isso é importante, porque se esse documento é falso, nós tivemos, no mínimo, uma atitude absolutamente indigna por parte do Estado norte-americano. Veja, se o Estado norte-americano falseia um documento, isso é muito sério para eles e eles têm todo o interesse em revelar. E mais, vamos descobrir se esse documento que embasou a prisão dele aqui teve, de alguma forma, conivência com alguma autoridade brasileira. Será que esse documento era falso lá, mas aqui no Brasil as autoridades foram enganadas? Ou será que as autoridades aqui do Brasil, mais do que enganadas, estiveram coniventes com esse documento supostamente falso? Tudo isso virá à tona. No Brasil,
há 6 anos o jogo é de sombra, o jogo é de censura, o jogo é de se esconder tudo. Lá nos Estados Unidos, agora o jogo é de luz. Então, parece que a gente vai descobrir o que está acontecendo. O mundo é assim, feito de sombra e de luz. Infelizmente, nós, dentro do Brasil, sob a tutela do STF, estamos na sombra. Que nos joguem luz, pelo menos, lá nos Estados Unidos, Lucas. Pegando carona no que disse nosso futuro ministro do STF, André Marcília, como é que fica essa questão? Porque com muitos juristas que a gente conversa, eles falam que o inquérito do fim do mundo e também agora essa questão, especialmente do 8 de janeiro, o que poderia ser um calcanhar de Aquiles para o ministro Alexandre de Moraes é justamente o caso de Felipe Martins, que ficou preso 6 meses, ele teve uma troca de penitenciária em que a família ficou no escuro nesse período, depois também ficou ali no que é chamado de solitária, enfim, quase que uma tortura para entregar aquilo que ele não tinha o que entregar. Então eu queria saber de você, se a justiça americana conseguir trazer luz, como disse o Marcília, esse caso, você acha que pode ser o ponto fraco de Alexandre de Moraes? Karina, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Sem dúvida. Sem dúvida será, porque a justiça nos Estados Unidos é completamente diferente da justiça brasileira. A justiça brasileira hoje está toda concentrada no Supremo Tribunal Federal. Ele que julga, ele que é a vítima, ele que é o promotor, ele que é o relator, ele que é tudo. Enquanto nos Estados Unidos tem as suas devidas divisões e respeito em relação ao que significa a justiça. Tanto é que esse processo está sendo julgado na cidade de Orlando. E esse juiz federal está ali analisando essa primeira etapa dessas investigações que estão sendo feitas, desses processos, dessas reuniões de provas que estão sendo recolhidas para serem entregues até ali em Orlando, através dos advogados de Felipe Martins, através também do próprio Estados Unidos, que tem interesse nisso, para tentar descobrir o que de fato aconteceu, porque é gravíssimo. É gravíssimo. Se isso realmente se comprova que Felipe Martins foi condenado, ficou preso, nem condenado, porque ele não tinha nenhuma denúncia, isso foi algo ainda mais grave do que aconteceu. Então, se ele ficou preso por 6 meses, sendo acusado de ter entrado em um país, e até então aqui a gente tem outro parênteses para fazer, porque se ele quisesse ter ido aos Estados Unidos naquele momento, não era um crime. Ele poderia ir, ele estava livre, ele não tinha nenhum tipo de processo, ele não estava sendo julgado, ele não estava sendo imputado a nenhum inquérito naquele momento ali. Ele tinha um passaporte, ele tinha o visto, ele poderia sair normalmente. Não tinha nenhum problema se ele quisesse, de fato, sair. Mas ele não saiu e todas as provas foram reunidas, só que foram ignoradas pela Suprema Corte, que mais uma vez coloca aí uma sombra e coloca tudo isso dentro de uma caixa preta aonde ninguém tem acesso, somente eles. Então tudo isso que vem sendo feito hoje no Brasil, agora vai ter luz sim nos Estados Unidos, até porque o interesse é de segurança nacional. Como que uma fronteira dos Estados Unidos, um formulário I-94, a gente já falou sobre isso, um formulário de entrada para um estrangeiro no país, aparece dentro do sistema de fronteiras americano, e sendo que a pessoa nunca esteve lá. E depois aqui tem vários erros diante dessa situação, porque o passaporte que foi emitido, que foi incluso dentro desse documento, possuía o nome completamente errado de Felipe. Então estava escrito Felipe e não Felipe, já começa por aí. Número de passaporte também parece que estava errado, porque pegaram um passaporte que estava já vencido, não era aquele. Então, assim, tem uma série de incongruências que serão agora apuradas através dessa investigação e desse processo que está sendo aberto, que foi acatado para ir adiante no dia de ontem, na Flórida, em Orlando. Olha, eu digo uma coisa a vocês. Isso vai ser revelado tantas coisas, porque as provas têm que constarem nos autos, o Alexandre de Moraes vai ter que explicar, vão ter que colocar as coisas ali dentro, como as provas que estão sendo ocultadas agora. E olha, essa pessoa, ou supostamente a pessoa, né, que falsificou esse tipo de documento, nos Estados Unidos a pena é gravíssima, sobretudo se a pessoa que foi colocada numa cadeia por 6 meses, através de uma prova falsificada propositalmente dentro de um escritório de uma instituição americana, a pessoa que fez isso corre sérios riscos de um processo e até mesmo de uma prisão bem pesada. E ali não é que nem no Brasil, não.
Ali, quando você é condenado, e aí a gente já está indo aqui fazendo enfim, criando aqui uma análise que mais ali adiante, se essas etapas passarem, mas assim, se essa pessoa for condenada, as penas dessa pessoa ou dessas pessoas, porque aí tem que ver quantas pessoas estiverem envolvidas nessa trama, serão pesadíssimas. Então, resta agora acompanharmos e sabermos quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas está ficando interessante e com a justiça americana não se... Satie, a gente vê muita gente conversando, a gente está vendo agora, eu tenho debatido bastante isso aqui em Brasília, quais são as sinalizações que o Alexandre de Moraes deu uma arrefecida, deu um passinho para o lado ou para trás. Eu não vejo nada nesse sentido, porque sempre que você coloca a corda no pescoço de alguém ou esquarteja uma pessoa em público, e daí você pega um outro prisioneiro e fica brincando de dar e tirar o tempo todo, que é o que ele está fazendo, ele fez já com o Daniel Silveira isso, está fazendo com o Felipe Martins, não é postura para mim de uma pessoa que pensa em arrefecer. E isso que o Rafael falou, achei interessantíssimo, por quê? Porque eu, assim, em condições normais de temperatura e pressão, o cálculo deveria ser entregar a cabeça do Alexandre de Moraes numa bandeja e os outros ministros se blindarem política, patrimonialmente. Eu estou pensando como um bandido, como um mafioso, tá? Então, vamos entregar a cabeça do Moraes, a gente tenta se blindar, a gente tenta costurar acordo, mas como todo mundo lá cometeu crime, pelo menos o cálculo de que eles podem ser, né, eventualmente, né, dependendo da conjuntura do Senado, 2027, eles serão punidos. A ideia é essa, buscar a punição de crimes cometidos por ministros do STF. Mas será que isso daí está tão longe da percepção deles que eles ainda investem nesse corporativismo, Satie? Marco Antônio, o que a gente está vendo é que a coisa ganhou uma outra escala e ganhou uma escala internacional. Sendo que a gente não está falando de Bangladesh, nós não estamos falando de Bolívia, nós não estamos falando de Panamá, nós estamos falando de Estados Unidos, onde existe uma justiça que funciona minimamente. Até você percebe como funciona a justiça norte-americana pela velocidade do processo. É uma coisa que aconteceu tem alguns meses e já iniciou. A justiça brasileira demora anos e anos, evidente. Só não demora quando é para caçar a direita, é óbvio. Então, o que a gente está vendo é, sim, um escalar dessa batalha judicial e agora nas instituições de justiça norte-americanas, que, evidentemente, vai analisar o mérito da coisa e vai dar o seu parecer final, que, ao que tudo indica, favorável ao Felipe Martins, e que isso pode mudar. Na minha visão, sobre, ele está retrocedendo, está dando passo para trás, passo para o lado, olha, é tudo muito nebuloso. Não dá para você entender a cabeça de um psicopata, principalmente quando um psicopata assume altos cargos nas mais altas cortes do nosso país. Então, assim, não dá para saber o que está acontecendo. Mas, na minha visão, tendo uma visão um pouco mais macro da situação, o que eu percebo é que as coisas estão mudando, ainda que mínimas, ainda que não aparentem, as coisas estão mudando. E essa questão do Felipe Martins pode sim trazer e acarretar consequências severas ao ministro Alexandre de Moraes e, sobretudo, à justiça brasileira. Você viu algumas coisas acontecendo na semana passada, como juízes que estavam assessorando o Alexandre de Moraes saindo do escritório, abrindo mão do trabalho. Essas coisas que vão acontecendo ao decorrer e que acabam não sendo tão amplamente noticiadas, elas dizem respeito, ou podem dizer respeito, justamente a essa escalada de briga e de tensão com os norte-americanos, e que isso pode acarretar problemas a esses juízes, porque talvez ao Alexandre de Moraes, não agora, mas ao elo mais fraco desse processo, sim agora. Minha mãe sempre me ensinou, né, que a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. Eu também não posso fazer uma análise emotiva, acreditando que os nossos problemas serão solucionados em razão disso, mas ajuda bastante. O caso do Daniel Silveira, por exemplo, é um caso extremamente nacional, dentro do Brasil. Então você tem aí uma situação bem complexa para ter uma solução em razão da justiça estar toda aparelhada e o sistema judiciário está aparelhado pelos esquerdistas, enfim, e aqueles que querem caçar a direita os conservadores. Agora, quando se trata de justiça norte-americana, a gente tem um mínimo de esperança, sobretudo num caso que é complicado, que se trata de migração. Nós não estamos, volto a dizer, não é Venezuela, não é Bangladesh, nós estamos falando de um país que tem uma restrição severa com a questão migratória, tá? Principalmente depois do 11 de setembro. Então, assim, qualquer tipo de falsidade ideológica ou de falsificação a documentações que permitem com que pessoas perigosas entrem, ou o contrário, qualquer tipo de falsificação de agentes das próprias instituições norte-americanas,
Isso é muito severo. O americano trata disso com muita severidade. Por essa razão, traz um ar de esperança de que a coisa, de alguma maneira, pode mudar aqui. Não é uma análise emotiva, é uma análise sóbria, fria, mas uma análise que motiva aqueles que estão na trincheira a acreditar que há uma luz no fim do túnel, Marco Antônio. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.